Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, ou a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso segundo vídeo prévio a respeito desse assunto aqui, a família real, ou como nós gostamos de falar em Sião, ou como eles geralmente são tratados como a primeira família. Esse é o termo que a gente utiliza na realidade, né? E antes de nós entrarmos no assunto do vídeo de hoje, eu tenho algumas informações para passar para você. A primeira delas é que você vai perceber que nesses 3 vídeos a pessoa que eu menos falei foi a respeito do pai. E por quê? Porque primeiro que tem poucas mentiras envolvendo a figura do pai, né? Apesar de falarem que ele é uma outra manifestação do filho, e a gente já vai falar um pouco disso no estudo complementar e vai terminar de quebrar essa mentira no terceiro vídeo. O único assunto que as pessoas têm mais curiosidades para saber a respeito do pai é sobre a autoexistência. E a autoexistência não é um assunto para doutrina nível 1, é um assunto para doutrina nível 3. Por quê? Porque o doutrina nível 1 está vinculado ao arco da infância. Então é aquilo que todo novo nascido, o regenerado, deveria saber. Então são assuntos simples, assuntos básicos, assuntos de beabá, assunto que qualquer sionita nativo, porque eu quero que você entenda, existe 2 tipos de sionita. O nativo que sempre nasceu no reino, que sempre foi do reino, e aqueles que vieram por meio das alianças que foram estabelecidas na terra, primeiro com Moisés e depois com Jesus. Então, esses dois, todo sionita, assim que ele nasce no reino, ou que ele entra para o reino, é falado esses assuntos que eu estou ensinando para você aqui, que a gente chama do arco da infância. E o assunto da autoexistência do pai é para nível 3, é para um outro nível de maturidade. Certo? Então, por isso que a figura do pai vai ficar de fora neste arco, neste momento, beleza? A outra coisa que eu vou falar para você é agradecer você que concorda comigo que o quadro Perguntas e Respostas não deveria ficar apenas atrelado às séries, mas ele deveria ser um quadro independente, e você concordou tanto comigo que você me encaminhou e continua me encaminhando as suas perguntas. Esse quadro ele vai ter um alcance quinzenal, ou seja, nós vamos postar 2 vídeos por mês. E isso é por causa da minha rotina de vida. Eu não sou uma YouTube original, eu não consigo promover o canal 24/7, como acontece com algumas pessoas, e postar um vídeo por dia, como rola. Tem todas as outras, né? Nós temos toda uma outra dinâmica de vida, são filhos, é casa, é família, são áreas profissionais, discipulado, livros a serem traduzidos, livros a serem escritos e ufa, não dá para realmente ultrapassar atualmente da minha marca de 10 vídeos mensais. E é por isso que ele vai ter apenas uma postagem quinzenal, belezinha? A outra coisa, você vai ter estudo complementar nesse vídeo, e nesse estudo complementar nós vamos falar a respeito um pouco mais do unicismo e do pluralismo que nós falamos no primeiro vídeo, e a gente também vai abordar a respeito do complexo do primeiro lugar ou do complexo do maior, sabe? Aquela discussão tola que os discípulos viviam tendo para saber quem era o grandão do reino dos céus. A gente vai falar o quanto essas 3 coisas, o complexo do primeiro lugar, o unicismo e o pluralismo, contribuiu para que as pessoas hoje tivessem uma visão distorcida a respeito da primeira família. E a última coisa que eu quero falar com você é a respeito do Evangelho de Tomé, que você vai perceber que eu vou citá-lo no vídeo de hoje. O Evangelho de Tomé, você que nos acompanha no Telegram, vai ver que ele não está disponível para download lá. E por que ele não está disponível? É porque antes as traduções para português que eu tinha do Evangelho de Tomé eram horríveis, péssimas. O pessoal teve preguiça para fazer a tradução ali, né? E como eu não achei nenhum original do siríaco, do grego e do hebraico de Tomé, eu fiquei dependendo das traduções em português, né? Então não consegui fazer uma tradução livre porque eu não achei, né, o copta, né, se vai ser mais exato. E também porque as outras traduções que eu tinha começava com toda aquela lenda, né, aquela mentirada que envolveu a vida de Tomé, né, de que um cara matou a esposa, tal, e eu não queria que vocês ficassem confusos sobre isso, mesmo eu sabendo que o Evangelho de Tomé é um evangelho correto, é inspirado, ele deveria ser lido.
Só que foi essa semana que eu realmente, depois de muito caçar, consegui localizar uma tradução de português decente, sem aquela mitologia que envolve a figura de Tomé. Então ele vai estar disponível para você a partir desse domingo. Ok? E o Evangelho de Tomé é um livro muito inspirado, você pode ler, e ele é bem simples, ele só está elencando 100 e poucas frases que Jesus falou. Básico, não tá para você ler o livro, belezinha? Então, sem mais demora, querido, nos acompanhe na leitura. Vamos lá, a família real, a primeira família, parte 2. O que nós vamos ler agora? Vamos ler Apocalipse 12, versículo 1 e 17. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas, com a cauda ele varria a terça parte das estrelas do céu, jogando-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para lhe devorar o filho logo que ele nascesse. Nasceu o filho da mulher. Era menino homem, nasceu para governar todas as nações com um cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, Deus lhe tinha preparado aí um lugar onde fosse alimentada por 1260 dias. Aconteceu então uma batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado, e no céu não houve mais lugar para eles. Esse grande dragão é a antiga serpente, é o chamado diabo ou Satanás. É aquele que seduz todos os habitantes da terra. O dragão foi expulso para a terra e os anjos do dragão foram expulsos com ele. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher, aquela que tinha dado à luz a um menino homem. Mas a mulher recebeu as 2 asas da grande águia e voou para o deserto, para um lugar bem longe da serpente. Aí a mulher é alimentada por 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. A serpente não desistiu. Vomitou um rio de água atrás da mulher para que ela se afogasse. Mas a terra socorreu a mulher e abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou então a atacar o resto dos filhos dela, os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Vamos continuar. Próximo slide. O que dizem sobre a mulher de Apocalipse 12? Existem 4 opiniões oficiais sobre quem seria a mulher de Apocalipse 12. Segue abaixo. A primeira opinião é que é a Maria, mãe humana de Jesus. Esse entendimento está baseado em 2 pontos: a descrição de uma mulher parturiente e o fato indubitável de que o primeiro filho se refere a Jesus. E você consegue confirmar isso, Salmo 2,9, Apocalipse 2,27 e Apocalipse 19, versículo 15. Segunda opinião oficial a respeito dessa mulher, que é o Estado de Israel. O argumento principal para este entendimento se apoia no fato de que tanto Jesus quanto a igreja, nasceram no Estado de Israel. E a perseguição sofrida pelo povo israelita ao longo da história. E 3, a Nova Jerusalém, a cidade celestial, a nossa capital, para ser mais exato. Esta opinião está fundamentada nos textos de Gálatas 4, 22 e 31 e Apocalipse 17, versículo 13 e 18. Estes textos apresentam ilustrações de mulheres representando cidades. E a quarta e última opinião, a igreja. Esta opinião se fundamenta no fato de o restante da descendência da mulher ser uma clara referência aos novos nascidos, os sionitas regenerados. Agora eu vou explicar por que essas opiniões estão erradas. Primeiro, não pode ser Maria, mãe humana de Jesus, pois é sabido que nem todos os irmãos humanos de Jesus aceitaram seu testemunho, e a própria Maria, exceto pelo ponto de que foi uma discípula de Jesus, nunca sofreu de fato uma perseguição direta a ela mesma. Então, me acompanhe aqui. Pessoal, e isso é uma coisa que a minha mãe vive dizendo, Como é fácil enganar os filhos do caído, de Adão, o caído. Como é fácil de enganar? Porque basta que você
tire uma frase do seu contexto, distorça o significado de uma palavra, e aí você fala de forma eloquente e a pessoa já cai igual um pato naquilo que você está dizendo para ela. Mas para você mostrar a verdade para ela, você tem que escrever uma Bíblia. Né? Para enganar, basta uma frase. Para convencer a respeito da verdade, você tem que escrever uma Bíblia. Então, o que aconteceu aqui com a Maria, mãe de Jesus? O pessoal pegou, olhou, é uma mulher que tem parto. Esse primeiro filho é Jesus, então só pode ser Maria. Mas eles não leram o contexto de que essa mulher foi perseguida do início ao fim, né? Desde a hora do parto até depois que o filho nasceu pela serpente. Eles não leram o contexto que o restante da descendência é uma clara alusão aos sionitas regenerados, não fala apenas dos irmãos biológicos de Jesus, porque se nós entendêssemos que se trata apenas dos irmãos biológicos de Jesus, que oficialmente só 2 se converteram a Jesus, além da própria Maria, que foi Judas, e não é do traído, é o cara que escreveu o livro de Judas, e mais Tiago, que nós conhecemos, o cara que escreveu o livro de Tiago. E se a gente vai excluir Pedro, se a gente for, né? Não, vamos atentar que só está falando dos irmãos biológicos. Então, Pedro não foi perseguido? Paulo não foi perseguido? Os outros apóstolos, Maria Madalena, que também era uma discípula, nenhum deles foram perseguidos? Só os irmãos biológicos de Jesus? E você percebe na história, em algum momento, que a Maria foi atacada por ela ser a mulher? Você não vê isso, você vê ela sofrendo perseguição juntamente com os outros discípulos de Jesus por causa que ela era uma discípula de Jesus. Mas você não vê ao longo da história uma tentativa de acabar com a existência, com a memória, com a relevância de Maria na Terra. Muito pelo contrário. A babá de Yeshua foi tratada como a 4ª pessoa da Trindade, né? Mãe de Jesus, esposa de Espírito Santo e filha de Deus, o Pai. Você não vê uma tentativa de anular a importância dela, de acabar com a existência dela, de tirar a lembrança dela na mente das pessoas. Não, ela é cada dia mais exaltada. Ela é chamada de a Rainha dos Céus, um título que ela nem merecia receber. Você não vê esse ataque, você vê no texto que Satanás, a serpente, ele procura devorar o filho da mulher. Quando ele não tem êxito, quando é frustrado isso, ele começa a perseguir a mulher, ele lança um rio de palavras para tentar afogar, matar a mulher. E você não vê ao longo da história ninguém tentando matar Maria por ser Maria. O que você vê é muito pelo contrário, ela sendo cada vez mais exaltada e recebendo uma glória e uma honra imerecida, certo? Então, por favor, né, não tem como ser Maria nem hoje e nem nunca. Mas vamos continuar a combater as outras mitologias envolvendo a mulher de Apocalipse 12. A segunda mitologia é sobre o Estado de Israel. Pois não pode ser o Estado de Israel, pois apesar de tanto Cristo quanto a igreja terem nascido de Israel, o texto é claro ao informar que o que caracteriza os demais irmãos de Jesus é tanto a obediência aos mandamentos de Deus, quanto a crença ao testemunho de Jesus. E isto não é a regra na vida dos israelitas, nem na época de Jesus e nem atualmente. Tirando uns poucos ao longo da história, Israel não reconhece Jesus como Messias. E por isso qualquer perseguição que sofreu ou sofre jamais esteve relacionado a ele ou à família real de uma maneira geral. Então vamos voltar aqui para mim. Então, o Estado de Israel, o pessoal interpretou só isso. E aí o povo judeu é sabido que sofreu perseguição. Só que, tirando a parte do Holocausto, que eu não lembro exatamente quais foram os motivos alegados pelo louco do Hitler para matar mais de 1 bilhão de judeus, ou 1 milhão de judeus, eu não sei exatamente a conta exata agora, todas as vezes que Israel foi perseguido no passado e está sendo perseguido hoje, é por uma questão de patrimônio. Então vamos na época do patriarca, Esaú e Jacó, herança, patrimônio. Vamos, Esaú e Jacó, ou Ismael e Isaac, patrimônio, herança.
Os árabes, que são descendentes desses dois, que a gente sabe que houve um tempo que o sobrinho foi morar com o tio. Então, os árabes, que são descendentes de Esaú e de Ismael, perseguem os judeus hoje, os filhos de Jacó, por causa de quê? Patrimônio, herança, eles ficam disputando um pedaço de terra, eles ficam disputando a montanha, eles ficam disputando. Tudo tem a ver com herança, pedaço de terra. Nunca teve a ver pelo fato de eles serem filhos de uma mulher. Nunca teve a ver o fato por causa de que eles são governados por Deus. Sempre teve a ver o fato de herança e patrimônio, a não ser no caso do Holocausto, porque agora verdadeiramente eu não lembro qual foi o motivo alegado para aquela loucura. Mas, no geral, a perseguição que eles sofrem é por causa de patrimônio, é por causa de terra, é por causa de herança, é porque não querem permitir que eles ocupem um lugar determinado pelo próprio Rei Supremo. Foi Deus quem separou aquele pedaço de terra para eles, mas os filhos do caído, os humanos, não aceitam isso e aí ficam lá perseguindo eles e 5.000 anos, sei lá quanto tempo faz que estão perseguindo esse povo. Mas eles não reconhecem Jesus como Messias. Né? Tirando uns poucos ao longo da história, não é a regra de Israel, então não pode dizer que o restante da descendência da mulher tem a ver também com a nação de Israel, porque eles não aceitam o testemunho de Jesus, eles não reconhecem o primogênito como o Messias. Eles ainda estão aguardando pelo Messias dele. Não pode ser nunca o povo de Israel também. Vamos dar continuidade aqui. Terceira gambiarra, a Nova Jerusalém. Por dois fatores que não pode ser ela. Primeiro, a Cidade Santa faz parte da herança, da porção da justiça do Messias. Primeiramente do Messias, né? E por isso é tratado como sua noiva. Apocalipse 21, versos 9 e 10. Leia lá. Sendo noiva, não pode ter gerado nem o seu marido e nem os seus cunhados. Segundo, apesar de ser verdade que os textos de Gálatas e Apocalipse, citados anteriormente, fazem alusões de mulheres como cidades, em nenhum lugar das Escrituras a mulher de Apocalipse 12 é tratada desta forma, diferente da prostituta de Apocalipse 17, que o anjo informa João que se trata de uma cidade. Então, não pode ser a nossa capital, porque a nossa capital não gerou Jesus, porque ela é tratada como a noiva do Cordeiro. Né? Em Apocalipse 21, o anjo me levou, vinde, eu lhe mostrarei a noiva do Cordeiro. E eu vi a cidade santa. É isso que João fala. A noiva do Cordeiro é a cidade santa. Então, se ela é noiva, se ela gerou o marido é filho dela. Né? E é meio complicado, né? E também não gerou seus cunhados. Outra coisa, lá em Gálatas, o enfoque de Paulo não é falar sobre a cidade terrestre de Jerusalém contra a cidade celestial também chamada de Jerusalém. O enfoque de Paulo em Gálatas 4 é falar sobre duas alianças. A aliança estabelecida por Moisés, que foi corrompida, e por ela ter sido corrompida, os filhos que estão presos a essa aliança são os filhos da escrava, Agar, né, que pertencem a Jerusalém terrestre, e a aliança estabelecida por Jesus, que é os filhos de Sara, que representa a livre, que fazem parte da Jerusalém celestial. O contexto do texto de Gálatas é isso, a ênfase sobre duas alianças e não sobre duas cidades. Entretanto, Apocalipse 17, sim, fala a respeito da prostituta e explica ela como uma cidade. Mas essa é a explicação que o anjo dá a respeito da prostituta. Mas você não lê que essa é a informação que é passada a respeito da mulher de Apocalipse 12. Então, apesar de ser verdade os textos de Gálatas e Apocalipse 17, por favor, né, vocês estão esticando demais a corda. Então, é a Nova Jerusalém. Só que a Nova Jerusalém em Gálatas é tratado por Sara. Você vê Sara passando por algum tipo de perseguição no nascimento de Isaac? Não vê. Você vê Satanás tentando destruir Sara ao longo da vida dela? Não vê também. Então não pode ser a Nova Jerusalém, não pode ser Sara. Por favor, vamos ler o texto dentro do seu contexto.
E a última bobagem que falaram sobre isso, 4, a igreja. Essa daqui eu falei, pá, o pessoal tem preguiça de ler mesmo. A igreja. E por que não pode ser a igreja? Gente, porque Jesus é o fundador da igreja e não o seu filho. E os demais descendentes da mulher também não foram gerados pela igreja. De fato, eles são a igreja. Então, tipo, a eclésia não é a mãe de Jesus. A eclésia não é a mãe dos discípulos de Jesus. Então, quando eu comecei a pesquisar do porquê que o pessoal pensou a igreja, a resposta que eu lia nos artigos era o seguinte, que como o primeiro filho está falando sobre Jesus, e como o segundo filho está falando a respeito dos novos nascidos, dos sionitas regenerados, então só pode ser a igreja, porque o único contexto em que Jesus e os sionitas regenerados se encaixam é o contexto da igreja. Só por isso. Eles ignoraram todo o contexto. E a igreja foi perseguida, né? Então tem um conceito também, agora lembrei, tem um artigo que diz assim, por causa da igreja, da perseguição que a igreja sofreu, então só pode ser a igreja a mulher de Apocalipse 12. Só que alguém deixa de falar da igreja hoje? Mas a terra socorreu a mulher. Mas alguém deixa? Não, a igreja, a eclésia está corrompida, mas ela é exaltada. Tanto que você vê, né, principalmente em ambiente político, o pessoal dizendo o bom trabalho que as igrejas fazem para manter a sociedade mais organizada e abençoada possível. Você não vê o pessoal ridicularizando de uma maneira geral, a opinião geral de que a igreja faz mal, a opinião geral. Existe, né, o movimento político X que queima a igreja e tal, mas a visão geral que as pessoas têm é de que a igreja é uma coisa boa. As pessoas dão relevância para a igreja, as pessoas dão importância para a igreja. É por isso que existe essa lenda de que a igreja é a mulher de Apocalipse 12. Mas não, querido. Originalmente, Jesus é o fundador da igreja e os irmãos de Jesus, os sionitas regenerados, são a igreja. A igreja não gerou eles. Eles é quem são a igreja. Belezinha? Então não pode ser nenhuma dessas 4 opiniões. E por que eu digo que a nossa mãe, Ruach HaKodesh, por que eu digo que a mulher de Apocalipse 12 sempre se referiu a ela? Vamos começar a confirmar isso agora, por favor. Ruach, ou Ruar, né, falando no termo hebraico, Ruar, Espírito Santo é a mulher de Apocalipse 12. Tomé, verso 101, diz assim, quem não abandona seu pai e sua mãe como eu, não pode ser meu discípulo. E quem não amar seu pai e a sua mãe, esse não pode ser meu discípulo. Porque minha mãe me gerou, me deu o corpo, ele está falando da humana, mas a minha mãe verdadeira me deu a vida. Mateus 1, 20 a 21 diz assim, e projetando ele, eis que em sonho lhe apareceu um anjo, dizendo, Yosef, filho de Davi, não temos receber a Miriam, tua mulher, pois o que dela nascerá é da Ruach HaKodesh. Pois pela Ruach HaKodesh concebeu, ela dará luz a um filho, e ele o chamará Yeshua, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. João 3, 8 diz assim, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, o que é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Agora analisemos alguns pontos para confirmar de que Espírito Santo é a mulher descrita em Apocalipse 12. Primeiro ponto, além de ter gerado a Jesus no céu, e de ter orquestrado seu nascimento na terra, ela também é responsável pela regeneração, o novo nascimento dos verdadeiros arrependidos, ou seja, aqueles que guardam os mandamentos de Elohim, a justiça, porque creem e compreendem o testemunho de Jesus.
Então, apesar de eu ter colocado uma tradução um pouco incorreta ali, né? A tradução melhor de João 3,38 não é nascer de novo. Nesse texto, nascer de novo não se encaixa, porque no original grego, a palavra está nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus. Né? E eu era para ter colocado essa tradução, mas acabei viajando um pouco aí, desculpa. Então, quem não nascer do alto, quem não nascer de cima, não pode entrar e ver o reino de Deus. E aí, o que você vê é que o nascimento da água, e Tito 3,5 fala que por meio de Espírito Santo as pessoas são lavadas e regeneradas. E o nascimento do Espírito, propriamente dito, é executado pela pessoa de Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, além de ter gerado Jesus no céu, e isso é um problema que o pluralista não aceita, que Jesus é um ser gerado, né? E é por causa do complexo do primeiro. Mas Jesus foi gerado no céu e ele também passou pelo processo de nascimento na terra, 2 vezes, né? Então, toda a primeira vez, que é a descrição de Apocalipse 12, está falando sobre esse primeiro nascimento celestial de Jesus, como na segunda vez, e também envolvendo a regeneração, o novo nascimento dos sionitas arrependidos, dos novos sionitas. Qual é a pessoa em comum? Qual é o ponto central? É Ruach HaKodesh. Não é Maria, não é o Estado de Israel, não é ninguém. É Ruach HaKodesh. Somente ela se encaixa como tendo gerado a Jesus, participado do nascimento humano dele, e somente ela se encaixa no aspecto da regeneração dos novos nascidos, dos seres humanos arrependidos que se tornaram os novos sionitas. Somente ela se encaixa nisso. Nenhum outro se encaixa. Mas vamos continuar aqui. Segundo argumento. O cenário descrito por João faz parte da história da capital e se trata da ocasião da rebelião angelical ocorrida no dia do nascimento do primogênito. Portanto, não se encaixa em nenhum evento ocorrido na Terra, nem mesmo do nascimento físico de Jesus. Então, o que você vê também aqui? A história que João retrata está falando da rebelião angelical, porque uma das coisas, queridos, que os filhos do caído aprenderam muito bem foi como dar um golpe de Estado. Né? Então você vê ao longo da história de reinos e príncipes, e até dentro de eventos da democracia, quando a gente fala do Kennedy, de Abraham Lincoln e por aí vai, o pessoal sempre espera, ou né, a própria situação que ocorreu aqui no Brasil nas eleições passadas, o pessoal sempre espera um evento público, sempre espera um momento em que as atenções estão divididas, sempre espera um momento em que o pessoal está com a guarda mais baixa para poder gerar uma insurreição e aplicar um golpe de Estado. Quantos impérios caíram no dia do casamento de alguém, no dia da celebração do aniversário de alguém, no dia do teatro, né? Se eu lembro bem, Abraham Lincoln foi morto quando ele estava indo para o teatro. Kennedy, acho que no dia da posse dele, foi o dia que ele foi morto, né? Bolsonaro lá tomou a facada no dia que ele estava no evento público. Então, os filhos do caído, eles sabem muito bem que esses momentos são importantes, são melhores para você querer tentar ter êxito em alguma situação de golpe de Estado, de alguma situação de rebelião contra uma autoridade. E a rebelião ocorreu exatamente no momento do nascimento do primogênito. Exatamente. E é esse texto que João está vendo. João está vendo o momento da rebelião angelical. Nós lemos que Miguel, junto com uma parte dos anjos, lutou com o dragão e 1/3 dos anjos, mas não prevaleceram. Então, todo esse cenário não existe aqui na Terra. Né? Sara, ela não passou por perseguição. Enquanto estava lá tendo um filho, tinha que ficar gente lutando porque estavam querendo matar ela e o filho dela. Você não vê isso com Sara, você não viu isso com Maria. O problema do nascimento de Jesus em relação a Herodes ocorreu depois do nascimento de Jesus, depois que Herodes, por meio dos magos, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Por que de 2 anos para baixo? Porque já tinha se passado um tempo do nascimento do Joshua, de
de Jesus. Já tinha se passado um tempo do nascimento de Jesus. Então, não foi nenhum evento da terra. A igreja também, a perseguição da igreja começou depois da vinda do Pentecoste, anos depois. No início foi relativamente tranquilo também. O Estado de Israel, a primeira vez que instituiu o Estado de Israel, que foi com a saída do Egito, também foi relativamente tranquilo. Na realidade, era Israel que invadia as nações que não tinham mais direito àquela terra, porque Deus, Elohim, havia estabelecido que eles não tinham mais direito sobre aquela terra e deu isso para os filhos de Abraão, mas você não vê que eles tiveram esse problema. Na realidade, eles eram o problema, eles é que invadiam, eles é que destruíam as nações que estavam ocupando uma terra que não pertencia mais a eles. Ok? Então, a única pessoa que se encaixa, e nós sabemos disso, é a história da rebelião angelical na época do nascimento do primogênito. Nenhuma ocasião na Terra se encaixa com esse momento. Então, só pode ser a mãe, a Rua HaKodesh. Vamos ao terceiro argumento. Assim como o dragão lançou um rio sobre a mulher com o objetivo de afogá-la, somente o Espírito Santo sofreu ao longo de 17 séculos ataques malignos que visavam destruir sua identidade ou sua relevância, ou seja, sua existência na Terra. Então, o que nós vemos aqui? Antes de entrarmos nesse assunto, eu quero explicar para você o que significa água nas Escrituras. Qual a simbologia da água? Nas Escrituras, a água simboliza renovação, limpeza, purificação, regeneração, como eu falei, renovação. Mas ela também significa palavra falada, ela também significa mensagem, certo? E você pode confirmar isso, por exemplo, em Provérbios 18, versículo 4, que diz que águas profundas são as palavras na boca do homem. Você também pode confirmar isso em Efésios 5, 26, que fala que o marido santifica a esposa por meio da lavagem de água pela palavra. Você também consegue confirmar isso em João 15, acredito que no verso 2, onde Jesus fala que vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Então a água, ela não representa apenas purificação e regeneração, mas ela representa essa purificação e essa regeneração por meio de palavras que são ditas. Por meio da mensagem que é repassada. E a gente lê também lá nos evangelhos que é dito, se você crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E essas águas vivas também são as palavras da verdade, as mensagens que você transmite. Então, quem, ao longo de 17 séculos, que como eu falo, o problema em relação à mãe aqui na Terra começou a partir do século III, que começaram a surgir doutrinas que visavam destruir a relevância e a existência dela. A existência que eu digo é no sentido de torná-la esquecível para os filhos da Terra na Terra. Quem passou por isso? Alguém esqueceu de Maria? Alguém esqueceu da igreja? Alguém esqueceu do Estado de Israel? Alguém esqueceu da Nova Jerusalém? A Cidade Santa? Quem é a pessoa que é tratada como irrelevante dentro desse contexto que eu estou expondo aqui? Apenas a mãe. Foi a mãe que ao longo de 17 séculos Satanás criou um sistema de doutrinas para tirar a relevância dela. E a irrelevância como? Como a doutrina da terceira pessoa da Trindade. Ele primeiro condicionou o ser humano a ter uma fixação, uma obsessão pelo primeiro lugar, para ser o maior, para ser o grandão. E aí depois ele cria uma doutrina dizendo que Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, se isso não é falado em nenhum lugar dos textos. Chegou a induzir uma pessoa a escrever anos depois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adulterou um texto para criar um rio de água, para criar uma doutrina que levasse assim, terceiro lugar não é importante, o que importa é o primeiro lugar. O que importa é o primeiro. Quem foi também que começou a ser tratado também como um atributo de personalidade e não um ser real? Foi a igreja?
Foi o Estado de Israel? Foi Maria? Não, como eu falei, Maria está recebendo aí uma glória que ela não merece. Quem foi tratado que não? O Espírito Santo não é uma pessoa real. O Espírito Santo é um atributo da divindade, como o poder de Deus, e se manifesta tanto no Pai quanto no Filho. Não é alguém real. Quem foi que passou por essa mentira? Quem foi que teve a sua identidade, o seu gênero alterado? Foi a igreja? Foi Maria? Foi Sara? Foi qualquer uma outra? Não, foi a mãe que deixou de ser tratada como ela para ser tratada como ele. Somente ela se encaixa no processo do ataque frontal da serpente a ela mesma. Por quê? Porque Gênesis 3,15 diz: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a descendente da serpente e a descendente da mulher. A serpente vai ferir o calcanhar da mulher e da sua descendência, mas nós iremos esmagar a cabeça da serpente. Por quê? Porque a terra socorrerá a mulher. Somente Ruach HaKodesh passou por esse problema, que teve ao longo de 17 séculos, 1.700 anos de mentiras sendo jogados a respeito da identidade, da importância, da relevância dela. Você vê quando fala sobre a família real, o pai é tratado como Senhor, o filho é tratado como Senhor, e o Espírito Santo? O Espírito Santo é nosso amigo. Não é tão relevante, não é tão importante. Quantas vezes no discipulado, ao longo dos anos que eu discipulo os filhos da terra, eu fico escutando absurdo do tipo assim: eu não acho que dos três o Espírito Santo é o mais importante, né? Nossa, Jesus me salvou. Amado, você tem que entender a importância de cada um dos membros da primeira família. Eu não acho assim, né? Eu nem sei por que as pessoas ficam esse negócio de Espírito Santo. Quem é que teve um rio de água atacando a sua existência com o objetivo de te afogar? De fazer você se tornar inexistente na Terra? Tem até um livro que eu esqueci o autor, que fala assim, o Deus desconhecido, e fala a respeito de como as pessoas com o passar do tempo deixaram de dar importância a Maria. Não, a quem? Espírito Santo. Somente ela se encaixa nessa descrição. Então, queridos, vamos ao nosso último argumento de por que Ruach é a mulher de Apocalipse 12. A mulher descrita em Apocalipse é alguém que detém uma posição de sublime autoridade. Perceba o início da sua descrição no versículo 1. Essa autoridade não é delegada como ocorre com a igreja, Israel, Maria e afins. Espírito Santo é a única que se encaixa neste aspecto, uma vez que ela também é conhecida como Senhor ou o Senhor de toda a terra. Zacarias 4, 2 Coríntios 3, 17 e 18 e 1 Coríntios 12, 4 e 11 e etc. Então, todos os outros têm uma autoridade delegada. Então, a igreja, autoridade delegada pela família real. A igreja em si não possui autoridade fora da família real. Maria, como discípula, também tinha autoridade dentro da família real. Israel, a mesma coisa. Eles eram respaldados por Deus. Os profetas, a mesma coisa. Só a mãe é que dá autoridade para as pessoas. A igreja não conseguiu, a igreja do primeiro século não conseguiu funcionar adequadamente, e os filhos de Sião não conseguem funcionar adequadamente se eles não forem governados e não forem capacitados por Espírito Santo. Quando você lê, e está aparecendo as imagens aqui em Zacarias 4, a respeito das duas testemunhas, que são chamadas ali das duas oliveiras, o que você lê em Zacarias 4? Que as duas oliveiras estão ligadas diretamente à menorá, ao candelabro, né? Que você está vendo a foto dele aqui. E essas duas, e aí quando o anjo vai explicando depois de Zacarias insistir em perguntar a respeito do que significava aquela visão ali, o anjo diz assim, esses dois ungidos, falando a respeito das duas oliveiras, assistem junto ao Senhor de toda a terra. E quem é representado ali como Senhor de toda a terra? A menorá, que é o castiçal de ouro, que você sabe que é um símbolo para a pessoa de Espírito Santo. Então, as duas oliveiras estão auxiliando ao Senhor de toda a terra. E você vê
Paulo em Coríntios falando que o Espírito Santo distribui os dons à igreja de acordo com da forma como ela quer. De acordo com a sua vontade. Por quê? Porque ela é a que detém a coroa com 12 estrelas na cabeça. Ela é quem possui a autoridade real. Todos os outros têm autoridade delegada. Ela tem uma autoridade própria por ela mesma. Por ela ser a co-criadora de toda a existência. Por ela ser o arquiteto da criação junto do Pai. Então, tipo, todos os outros não se encaixam, os outros não dispõem da autoridade. Os outros precisam da autoridade da família real para poderem agir. Ela não capacita. Nenhum dos outros quatro pontos que a gente informou aqui se encaixam na descrição, além da própria Ruach HaKodesh. Então, vamos dar continuidade agora. Agora eu vou começar a conversar com vocês a respeito da sabedoria. Por que Jesus não pode ser a sabedoria de Deus? Apenas a mãe se encaixa nisso. Até o século II, ninguém duvidava que Espírito Santo era sabedoria, como lemos abaixo. Primeiro texto, livro de sabedoria 1:4-7, diz assim: a sabedoria não entra na alma que pratica o mal, nem habita num corpo que é escravo do pecado. O Espírito Santo, que educa, foge da fraude, afasta-se dos pensamentos insensatos e é expulso quando sobrevém a injustiça. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, mas não deixa impune quem blasfema com os lábios, porque Deus é testemunha de seus sentimentos, observa de fato a sua consciência e ouve as palavras de sua boca. O Espírito do Senhor enche o universo, dá consistência a todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Próximo texto. Sabedoria 7:21-23 diz assim: aprendi tudo que está oculto e tudo que se pode ver, porque a sabedoria, artífice, o arquiteto de todas as coisas, foi quem me ensinou. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, livre, benéfico, amigo dos homens, estável, seguro, sereno, que tudo pode e tudo abrange, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros e sutilíssimos. E o último texto, Eclesiástico 1:6-9, diz assim: a quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi mostrada e revelada a ciência da sabedoria? Quem pode compreender a multiplicidade de seus caminhos? Somente o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso, infinitamente temível, Deus dominador, sentado no seu trono. Foi ele quem a criou no Espírito Santo. Então, esses textos aqui, aí você pode dizer, nossa, Shaya, você citando Bíblia Católica. Querido, deixa eu te explicar uma parada bem interessante. As únicas pessoas que têm problemas com usar uma Bíblia Católica são os evangélicos. E eu não sou evangélica. Então, eu uso e leio toda a versão das Escrituras que eu encontrar disponível, procurando qual é a versão mais correta. Então, se eu encontro livros inspirados na Bíblia Católica, eu vou ler. E o livro de sabedoria é completamente inspirado. Você pode ler ele tranquilamente. O livro de Eclesiástico, não. O livro de Eclesiástico é uma mistura de verdade com mentira. Então, tem pontos importantes, relevantes, verdadeiros, e tem outros que tu pensa assim, o cara deve ter fumado orégano para ter viajado tanto. E é um livro que eu não indico, né? Na realidade, na versão católica, o único livro que eu indico para as pessoas lerem é o livro de sabedoria. O resto você pode descartar tudo e jogar fora, assim. Então, mas o livro de Eclesiástico, ele mostra ali, né, a visão que as pessoas sempre tiveram, e isso rolou direito até o século II, que a sabedoria descrita em Provérbios 8 e 9, né, na realidade, descrita do capítulo 1 até o 9, é Espírito Santo. Foi a partir do século III que o pessoal começou a dizer que era Jesus, né? Aquele conceito de sempre afeminar o primogênito. Problema que eles têm aí. E da onde que surgiu a alegação deles de que é Jesus? Né? Os que refutam essa verdade, né?
usam os seguintes versículos. O primeiro versículo é 1 Coríntios 1, o versículo 24 e o versículo 30, que diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. E o outro texto é esse aqui: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2, do 2 ao 3. Por causa desses versículos, criou-se uma doutrina a partir do século III de que Jesus é a sabedoria de Deus descrita em Provérbios, apesar dela ser apresentada no livro como uma figura feminina. O problema de retratar Cristo masculino como a sabedoria de Provérbios feminino só foi resolvido pelos religiosos atuais, não tão atuais assim, acredito que há uns 400 anos atrás. A solução que eles encontraram foi esta: tratar a sabedoria de Provérbios apenas como um atributo de caráter e dizer que o escritor de Provérbios quis, de forma poética, por suas próprias razões misteriosas, ou é mistério de Deus que a gente não entende, só vai entender lá na glória, personificá-la de maneira feminina. Dessa forma, sendo tratada apenas como um atributo e não um ser real, se tornou possível dizer que sabedoria é um outro nome para Jesus. Sabedoria significa essencialmente a aplicação correta do ensino, ou a ação inteligente, o agir estrategicamente baseado no conhecimento que se tem. Fala de um atributo de caráter que apresenta a inteligência dentro de um contexto prático, ou seja, de ações e planos bem elaborados, não somente teórico ou informativo, isto é, de compreensão e entendimento. Então, o que é sabedoria? É a inteligência na prática. É a manifestação prática da inteligência. Contudo, as escrituras não a apresentam somente como um atributo de personalidade, mas também como uma pessoa, alguém, um ser. Além dos capítulos de Provérbios, vejamos outros textos que comprovam isso. Primeiro texto, Lucas 7, 33, 35. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Se tem filhos, então é alguém. Outro texto. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus. Se fala, não é um atributo, é alguém. Enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e algum deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam conta do sangue dos profetas, derramado desde a formação ou fundação do mundo. Lucas 11, 48, 50. Então, querido, sabedoria é descrito nas escrituras como um atributo de personalidade? Sim, até a palavra espírito também é. Quando nós ensinarmos para você a respeito da espiritualidade, né, que a gente falou um pouco para você no estudo complementar de terça-feira, bem pouco mesmo, você vai perceber que também há momentos em que a palavra espírito nas escrituras está sendo tratada como um atributo de personalidade, não como um ser real. Né? Então, espírito de mentira, espírito, isso é um atributo da personalidade, ou seja, um comportamento mentiroso, é um aspecto de caráter, da identidade daquela pessoa, você está entendendo? Mas da mesma maneira que espírito pode ser citado tanto para representar um atributo quanto um ser real, assim sabedoria também. Ninguém nega que Jesus era sábio.
Ninguém nega que Jesus era a manifestação prática de como um sionita deveria viver. Ninguém nega que Jesus é o poder de Deus no sentido de ser ele o instrumento da libertação das pessoas, de salvar as pessoas dos seus pecados. Ninguém nega esse aspecto de que ele é o poder de Deus para redimir as pessoas dos seus crimes, mas que ele também é a sabedoria de Deus porque ele mostrou de forma prática a maneira como você deve viver na terra, honrando e respeitando a Deus. A inteligência prática, né? As ações elaboradas baseadas no conhecimento que se tem. E qual era o conhecimento que Cristo tinha? Cristo tinha uma revelação completa da verdade. Cristo tinha uma revelação completa da justiça. E ele mostrou de forma prática como você deve viver. Então é óbvio que, e detalhe, Paulo está falando sobre isso. Se você ler os textos de Colossenses, se você ler aquele texto lá, Paulo está falando sobre isso. Aí a pessoa, não, Paulo não disse que Cristo é a sabedoria descrita em Provérbios. Paulo disse que Cristo era a sabedoria manifesta de Deus na sua conduta. Foi isso que Paulo falou. Quem está interpretando Paulo errado são vocês, né? A galera aí que interpreta Paulo errado. Então, tipo, fala a sabedoria, atributo? Sim. Fala sabedoria sobre caráter, sobre pessoa? Fala também. Eu trouxe esses textos e tem um texto que repete de Lucas 7, que está em Mateus 11, 19, que no hebraico é traduzido, e a sabedoria é justificada por toda a sua descendência. Mas há um texto no aramaico, que é um erro de glossa, de copista, né? A pessoa escreveu errado, que é traduzido a sabedoria é justificada por todas as suas obras. Só que esses dois textos, eles nos revelam várias coisas. Primeiro, que Jesus diz que ele é filho da sabedoria. Ele fala sobre João Batista e sobre ele. Depois, em Lucas 11, você vê que a sabedoria conversa com Jesus e disse assim, eu vou enviar profetas e apóstolos. Se a sabedoria está conversando com Jesus, e Jesus não se chamava de sabedoria, o título que Jesus atribuía a si mesmo era de filho do homem. Então, se a sabedoria está conversando com Jesus, e Jesus antes tinha dito que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, tanto ele quanto João Batista, já mostra claramente que a sabedoria não pode ser Jesus, porque Jesus não pode ter gerado ele mesmo. Beleza? Então, vamos agora fazer uma comparação entre sabedoria e Espírito Santo, para nós finalizarmos o vídeo de hoje, para você entender por que elas são a mesma coisa, que sabedoria é outro nome para Rua HaKodesh. Ambas são consideradas espíritos múltiplos. E o que é ser um espírito múltiplo? É ser um espírito ou uma pessoa em que as características de sua personalidade são conhecidas a todo, ou que você percebe a perfeição dessas características. Então, ela não é só sábia, ela tem a sabedoria completa. Então, ela tem o espírito de sabedoria. Ela não só é conselheira, ela tem o conselho perfeito. Então, ela é o espírito de conselho. É nesse contexto, ok? Vamos aos textos. Para que pela igreja a multiforme, a variada forma, a multiplicidade de cores da sabedoria de Deus se torne conhecida a glória dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo texto, o primeiro está lá em Efésios 3:10, o segundo, Provérbios 9:1, diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Provérbios 8, 12 e 14 fala assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. E eu os odeio, os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza, o meu é o poder, dependendo da versão. Isaías 11:2. Olha as características do Espírito Santo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de poder ou de fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. O último texto.
Apocalipse 1 e 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. O que você vê aqui? Principalmente em Provérbios 8, você vê que a sabedoria diz que ela possui todas as características que nós sabemos que Espírito Santo é quem possui. Eu sou o entendimento, meu é o conselho, minha é a verdadeira sabedoria, minha é a fortaleza ou o poder. Eu tenho o temor do Senhor, porque o que consiste temer o Senhor? Aborrecer o mal, a boca perversa, o mau caminho, a arrogância, o orgulho e a soberba. E eu odeio tudo isso. Só por isso já é para você, para matar a pau. Para mim, tipo, esse texto, Provérbios 8, Isaías 11, acabou. Não, pronto, já é a sabedoria. Ninguém tem dúvida a respeito disso. Os mesmos elementos, os dois se encaixam, as duas se encaixam nos mesmos elementos, mas vamos continuar. Se você... Ambas dividem os seus atributos, né, suas características de personalidade e poder ou autoridade aos demais, compartilhando diretamente de suas essências espirituais. Isto é, o que as pessoas entendem por derramar do seu espírito. Vamos aos textos. Provérbios 1, 20 a 23. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clamas, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, né? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Atos 10, 44, 45. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Vamos à última característica aqui. Quem peca contra elas recebe julgamento severo. Provérbios 8, 35, 36 diz assim: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor de Yahvé. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Isaías 63, 8 e 10 diz assim: o Senhor disse, eles são o meu povo, são filhos que nunca me trairão. E por isso ele os livrou de todos os seus sofrimentos. Quem os salvou foi ele mesmo, e não o anjo ou qualquer outro mensageiro. Por causa do seu amor e da sua compaixão, ele os salvou. E todos os dias, ano após ano, ele os pegava e carregava no colo. Mas eles se revoltaram contra Deus e ofenderam o seu Santo Espírito. Por isso Deus se tornou o inimigo deles e começou a lutar contra eles. E porque Deus, o Pai, Yahvé, se tornou o inimigo do povo de Israel? Porque eles ofenderam o seu Santo Espírito. Por quê? Porque quem trata bem a sabedoria alcança o favor do Senhor. Mas quem peca contra ela, violenta a sua própria alma, como se fosse um louco querendo morrer. Mateus 12, 31, 32, portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos filhos dos homens. Mas a blasfêmia contra Ruach não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra Ruach e Hakodesh, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no Olam Rabá, ou no mundo da regeneração, na restauração de todas as coisas, no mundo do porvir. Então, queridos, você percebe claramente que Espírito Santo é a sabedoria. Não tem nenhuma dúvida. Hoje eu estou um pouco mais séria, porque eu entendo que esse assunto ele precisa ser dado a seriedade que ele merece. Até estou um pouco irônica, né? Mas é só por isso, porque não dá para... Eu queria que você entendesse e começasse a dar a ela a glória devida. Que vocês começassem a tratar a minha mãe da forma correta, que vocês começassem a reconhecê-la por quem ela é.
que você parasse de tratar. Você não gostaria que as pessoas... Eu vejo um monte de homem que fica ofendido se alguém chama ele de viado ou homossexual. Você gostaria de passar 17 séculos sendo tratada como ele? Ou sendo tratada como irrelevante, como uma coisinha nenhuma? Né? Vamos começar a parar de blasfemar contra o Espírito Santo e vamos começar a tratá-la de forma devida, dando a ela a honra devida. E por isso nós encerramos o vídeo de hoje e até o próximo vídeo, que nós iremos falar sobre a descendência de Deus a partir do primogênito. Deus abençoe você e até o domingo que vem.